Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos falar sobre a leitura no Brasil. Os nossos convidados são Zoara Failla, socióloga e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivros. Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Cris Fuscaldo, escritora e diretora da editora Garota FM Books. Cristine Fonteles, socióloga e membro do Conselho Curador da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. É muito importante a gente debater a leitura no nosso país. Eu queria começar com você, Zoara, para que você, como coordenadora da pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, pudesse trazer dados que são, ao mesmo tempo, um termômetro desse setor. O que mais te surpreendeu na pesquisa? Eu acho que a redução, né, em 4 pontos percentuais, de 2015 para 2019. Isso representa mais de 4 milhões de pessoas. Então, é sempre um primeiro impacto, essa redução. E esse é o lado vazio do copo, mas a gente encontrou pelo menos um respiro, pelo menos um dado importante aí para o lado cheio do copo, que foi um aumento do número de leitores na faixa de 5 a 10 anos, e que isso repica também no Fundamental 1. Então, esse foi um dado interessante, e se contrapõe a uma redução importante naqueles segmentos que, assim, historicamente, em toda a série histórica, eram aqueles que, onde a gente encontrava o maior número de leitores, o maior percentual de leitores, que é a classe A, aqueles que têm maior renda, mais de 10 salários mínimos de renda familiar, e as pessoas com nível superior. Então, essa foram as duas surpresas. Uma, poxa vida, caímos. E a outra, aqueles que são os principais leitores estão lendo menos, então, assim, de primeiro impacto, Mas a pesquisa é imensa, ela tem milhares de dados importantes, alguns positivos, outros. Eu acho que, olhando no geral, eu acho que houve uma queda, com exceção dessa faixa etária, houve uma queda em todos os outros segmentos da pesquisa, em as outras faixas etárias, e ela começa a cair principalmente após os 11 anos, no Fundamental 2, e isso é preocupante, Isso aponta para um grande desafio, e para a gente olhar aí para as políticas, para qual é o que explica, o fato dessas crianças, inclusive, elas dizerem que elas gostam de ler na faixa de 5 a 10 anos, e esse interesse vai caindo após essa faixa, a partir dos 11, cai mesmo a partir dos 14 no Fundamental 2, E aí, a gente olhando para outros dados da pesquisa, você encontra uma ou outra resposta. Por exemplo, esses segmentos que eram os principais leitores, eles estão dedicando seu tempo livre principalmente à internet, às redes sociais, e aí inverteu, Então, eles caem como leitores e começam a crescer como esses usuários de internet e de redes sociais, A gente não pode explicar toda a queda no número de leitores apenas por conta dessa migração desse pessoal da leitura para a internet, porque, inclusive, é uma população, ela é importante enquanto leitora, mas ela impacta menos, porque é uma população, em termos numéricos, menor, Mas, sem dúvida, um ou outro percentualzinho, você pode ter a resposta nessa migração, dessa população para a internet. Mas você tem outros dados que eu acho que são bem relevantes, e que é porque a pesquisa ela olha também para as questões de acesso, Tanto a compra como bibliotecas. E aí a gente olha para bibliotecas públicas, comunitárias, escolares, E também aí nós verificamos quedas, queda na visibilidade da biblioteca, E aí surge uma pergunta, porque a gente tem uma pergunta que é: você conhece a biblioteca do seu bairro?
do seu município e caiu quase 8 pontos percentuais quem percebe esse equipamento na sua localidade, né? Então, caiu uma pergunta, elas estão fechadas, né? A gente sabe que vários programas realmente foram desarticulados aí, as bibliotecas parques do Rio de Janeiro, inclusive. Então, é possível que muitas delas hoje não estão abertas, não estão funcionando. Bibliotecas escolares, que, aliás, a gente tem uma outra pesquisa importante mostrando o impacto da biblioteca escolar na aprendizagem dos alunos, e nós avaliamos, inclusive com resultados de SAEB e IDEB, e mostra que sim, quando você tem um equipamento, né, que tem acervo, que está bem organizado, que segue uma configuração, inclusive em relação às atividades integradas, professor responsável pela biblioteca, você tem um resultado muito positivo na aprendizagem, e isso medido por esses avaliadores, né, SAEB, IDEB, especialmente entre aqueles alunos que vêm de camadas mais vulneráveis, né, de camadas sociais mais vulneráveis. Então, e o que a gente vê na pesquisa agora? Também uma redução no acesso a esses livros e na indicação de leitura pelos professores, mais uma vez, no Fundamental 2, né? Então, é interessante como você vai lendo os números, né, e vai encontrando na própria pesquisa algumas explicações, né? É muito importante que a gente traga esse raio-x, essa radiografia que você trouxe do setor, para todo mundo fazer uma leitura, né, Cristine? Seria importante que você tentasse dar uma fatiada, né, dentro do possível desses dados, né? A gente tem aí pontualmente pessoas que liam, que faziam a leitura com mais frequência, reduzindo, as crianças aumentando, e após os 11 anos tem também uma queda. Como é que você avalia isso, Cristine? Olha, eu queria fazer meu comentário resgatando alguns dos dados que a Zoara acabou de falar, que eu acho eles bem emblemáticos, né? Por exemplo, o que chamou minha atenção é que quando a pergunta com relação a reconhecimento da biblioteca comunitária, por exemplo, o índice se mantém estável. Apesar dele não ser o maior, ele está estável. E a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, sobretudo da última década, como foi crescendo a rede de bibliotecas comunitárias, que hoje estão agregadas, né, na RNBC, realizando um trabalho de referência em áreas periféricas, justamente nas áreas onde você tem menos acesso à cultura ou nenhum acesso à cultura, e a gente sabe que trabalhando com acervo de qualidade, com literatura de qualidade, em todas as faixas etárias. Então, eu gosto de olhar a pesquisa na perspectiva do que é que ela traz para a gente, de um dado concreto que possa nos mobilizar. Então, o que é que as bibliotecas comunitárias estão realizando, que as escolares, quando existem, e a gente sabe que esse é um equipamento ausente mais da metade das escolas brasileiras, e quando existem... 60%, né, Cris? Em uma situação de sucateamento, assim, eu tenho uma estrada de 20 anos e por percorrer Brasil adentro em escolas, e vejo isso com muita frequência. Então, o que é que as bibliotecas comunitárias estão realizando, e estão realizando de um ponto de vista de alta qualidade, de forma orgânica, construindo redes, que pode favorecer a tomada de ideias de reflexão de uma estratégia efetiva. Tem um outro dado, eu espero não estar fugindo muito do que você está me colocando, Sérgio, mas eu acho que conversa muito com o que você está me perguntando, sabe? Porque quando a gente olha para aquilo que está acontecendo. Tem um dado importante que eu acho que, assim, numa das perguntas é o que significa ler. E eu fiquei olhando a resposta dos não leitores. E isso me chamou muita atenção, porque, olha, para 47% deles traz conhecimento, para 24% ensina a viver melhor, para 17% é uma atividade interessante e 9% é o tal do prazer sobre o qual a gente tanto fala, né? Você vê que eles sabem que prazer é alguma coisa que é resultado de um trabalho, né, de longo prazo, né? A gente não nasce nem gostando, nem sabendo ler. Aliás, tem um dado da neurocientista Suzana Herculano, tem uma frase que eu gosto muito dela. A gente nasce apto para quase tudo e bom em quase nada, né? Então, é preciso criar uma estratégia de jornada leitora
que se instaure a partir das casas, e por isso é muito importante que as bibliotecas estejam abertas à comunidade. Tem um dado muito interessante da pesquisa que outro dia Marisa Lajoro ressaltou, que das famílias, das mães analfabetas, né? Elas são grandes influenciadoras, mas para quem responde sobre influência, tem também a mãe analfabeta. Então, o que está acontecendo aí também, que a gente pode e deve compor na estratégia? Como é que a gente faz com que a internet seja aliada, né? Quer dizer, se há, eventualmente, não é nem eventualmente, se há um interesse grande pela internet com um tráfego de informações e de construção de rede, como é que a gente pode usar as redes, sobretudo para esse público jovem, Sérgio, sobre o qual você fala, que é o que acaba se perdendo, né? E, na minha perspectiva, essa é uma perda que a gente tem, seja porque os equipamentos de bibliotecas inexistem, porque as práticas são ineficientes. Eu sinto que a gente tem um déficit profundo de formação leitora de professores e professoras, lembrando que é basicamente, homogeneamente, uma população que vem das classes de baixa renda, que não tiveram uma formação leitora, e a gente sabe que as universidades não formam leitores, né? Ou seja, não há um resgate do professor, da professora, que não Inclusive, a pesquisa também entra, né, no perfil leitor do professor e mostra exatamente o que a Cris está falando, né? Quando a gente pergunta o que eles estão lendo, né, o repertório de leituras do professor é muito parecido com o do brasileiro em geral. Né? São livros de literatura, livros religiosos, Bíblia, livros de autoajuda. Com esse repertório, né, primeiro, voltando ao que a Cris falou, como é que eles estão sendo formados como mediadores, como a possibilidade de ele ser realmente um professor leitor, né? Pelo menos a pesquisa mostra, né, que alguma coisa não está acontecendo de forma satisfatória. E um professor que não tem esse repertório de leitura, dificilmente ele vai ter possibilidade de desenvolver práticas que sejam estimulantes, né? Principalmente quando a gente acabou de falar, a partir do Fundamental 2, a partir do ensino médio, né? Esse repertório é fundamental para você atrair essa garotada e tirar essa garotada dos games e da internet. É verdade. Né? Ou usar, como a Cris falou, né? Essa ferramenta como uma forma de levar para o livro, de criar forma de compartilhar experiências de leitura. Então, ela não é um inimigo, né? Ela tem que, como ela falou, mas você tem que ter um professor que também saiba usar essa ferramenta, né? E é importante que a gente traga até esse questionamento para o Vitor, para ele tentar nos mostrar ou entender junto com a gente onde é que a gente se perdeu. E existe a possibilidade da gente, Vitor, traçar um perfil do leitor brasileiro? Bem, a pesquisa, o retrato da leitura no Brasil, é uma pesquisa assim, com tantos detalhes que ela mostra assim, o perfil do leitor brasileiro. O perfil do leitor brasileiro, quando se fala assim, que nem estamos aí com uma situação que o governo quer colocar, quer voltar a taxar o livro, né? Isso daí vai ser um desastre para toda, não só para o editor, mas para toda a indústria do livro, desde do escritor, que ele vai se desmotivar em produzir os seus conteúdos, porque você vai ter uma concentração de editoras, as editoras maiores vão ter condições de sobreviver, as menores vão desaparecer. As distribuidoras, que têm uma margem muito pequena, se você colocar 12% no livro, como é a proposta do governo, lá na ponta vai interferir quem? Os programas de compras do governo, vai interferir quem mais? As livrarias, que já passam aí por situações difíceis. Nós, nos últimos 5 anos, de 2006 a 2020, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma queda de faturamento de 20% no setor editorial e livreiro. Isso refletiu nas livrarias e grandes cadeias de livrarias que era assim, modelo de livrarias, não só no Brasil, como no mundo, tipo a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, aí elas estão passando por uma situação difícil em recuperação judicial. Qual que é o perfil do leitor do livro? O perfil do leitor do livro é aquilo que a pesquisa aponta. É aquele onde as famílias, de fato, são famílias leitoras, aí você forma cidadãos e jovens leitores, o perfil das escolas que têm bibliotecas e momentos de leitura que incentivam a leitura. O maior incentivador da leitura é o professor.
A pesquisa diz isso, 60%, depois vem as famílias, 40%, enfim. Quando você pega assim, uma situação onde o livro ele é imune, isento de imposto desde 46, a Constituição de 46, o deputado Jorge Amado, que era um deputado constitucionalista por São Paulo, propôs que naquela época o Brasil era um país extremamente de analfabetos, ele já pensava ali, não, nós temos que facilitar o livro tem que chegar na mão da população mais barato, mais acessível, então vamos taxar o livro. Então, aí depois a Constituição Cidadã, em 88, ela confirma, não tem os impostos nos livros. Depois, em 2004, nós conquistamos também a imunidade do PIS e COFINS. Então, se colocar de fato, vai onerar, vai aumentar o preço do livro a quase 20%. Nós que já somos um país, conforme a própria pesquisa diz, de baixo índice de leitura, nós estamos aí, na América Latina, nós somos um dos últimos países, como Chile, Argentina, até o Uruguai, leem mais do que nós, per capita, né? Nós estamos aí por volta, dependendo do recorte da pesquisa, 2,3, 2,5, ou até mesmo um livro lido no último ano, da primeira página até a última, o brasileiro, nós atingimos 1,3 livros lidos por cidadão brasileiro. É muito pouco. Olha que transformação a gente poderia fazer se a gente, de fato, der acessibilidade ao livro, livros em condições de preço, onde essa classe C, D e E, que é leitora e não compra livro, que o preço influencia, e até mesmo a classe B e C também, ela também diz que o que impacta ela não ler é o preço do livro. Isso tudo nós podemos fazer uma transformação e não deixar que, de fato, coloquemos o imposto no livro. Não podemos aceitar que votem a taxar os impostos no livro, né, Zoara? E a pesquisa mostra, dentro disso que o Vitor está falando, que a gente tem 44 milhões de compradores de livros, né? Aqueles que compraram pelo menos um livro num período de 3 meses. Desses 44 milhões, 27 milhões são das classes C, D e E, né, que mostra exatamente isso que o Vitor acabou de falar. Apesar de você, em termos percentuais, você ter um maior número de leitores nas classes A e na classe B, em termos de população, né, em termos absolutos, de números absolutos, você tem muito mais gente, vamos dizer assim, nas classes C, D e E, que são compradoras e que são leitoras, né? Então, dá 27 milhões versus 17 milhões. Né? O que mostra que é uma informação falsa dizer que só a elite é compradora de livros, que vai ser prejudicada com um possível aumento de 12%. Né? Como o Vitor falou, 22% dos compradores dizem, 22% dizem que o preço é um fator importante para a compra. E esse número aumentou, né? da edição passada para cá. Né? Então, quer dizer, eu acho que sim, a gente vai tirar compradores dessas classes e leitores dessas classes, a gente vai tirar deles a possibilidade do acesso ao livro, e a compra é a principal forma de acesso. Né? Infelizmente, quer dizer, quando a gente olha o acesso pela biblioteca, somente 17% da população brasileira acessa ou frequenta uma biblioteca sempre ou às vezes. Né? Então, tem muita gente leitora que acaba tendo possibilidade de acesso ao livro pela compra, porque ele não frequenta a biblioteca. Agora, Correto. resgatando o que a Cris falou sobre as bibliotecas comunitárias, de fato, foram as únicas que não perderam frequência. E se você olha em algumas localidades, como São Paulo, que tem, né, as redes e que tem um grande investimento na ampliação dessas redes, a gente aumentou, a gente tem 20% informando que conhecem ou frequentam bibliotecas comunitárias, e esse é um espaço fantástico de acesso a esse leitor que não tem, que é das classes mais vulneráveis e que não tem possibilidade de acesso ao livro pela compra, né? Bom, um tema interessante que é a questão da intenção de taxar o livro. Eu queria passar agora para a Cris, que é escritora, diretora em uma editora. Como é que você faz essa leitura dessa situação, que já foi comentada? Cris. Sérgio, nossa, já foi falado tanta coisa, dá vontade de comentar tudo, né? Porque todos esses Fique muito à pontos... vontade, porque são pontos importantes e a gente vai acabando se perdendo, mas a gente volta. Então, mas eu vou primeiro então falar dessa coisa da taxação, começar pela taxação, na verdade, Sim. até abrindo a planilha, né? Abrindo a minha planilha da minha editora. Eu sou
Eu sou jornalista, há 21 anos atuo como jornalista, há 12 comecei a procurar investimentos para os meus projetos de livro, porque na verdade eu fiz letras e jornalismo pensando em ser escritora. Quando eu era adolescente eu já era escritora, e aí até pegando o ponto aí da fala da Zoara e da Cristine, essa coisa do professor, né? Eu tive ali, eu fui perdida, eu me perdi também aos 11 anos, mais ou menos, quando a escola começou a aplicar aquela coisa da literatura brasileira, que para mim, eu não estava madura para aquela leitura, mas uma tia-avó me resgatou com Poliana, que depois virou Poliana Moça, que depois virou Sidney Sheldon, virou Agatha Christie, virou Malbataan, e aí eu fui né, entrando nesse universo novamente da leitura, até voltar para a literatura brasileira já perto do vestibular, e quis fazer letras por causa disso. Ou seja, eu precisei de uma tia-avó, uma pessoa de fora da escola, e eu estou falando dos anos 90. Hoje a gente perde essas crianças, esses adolescentes por conta do digital, né, que já foi falado aqui. Mas, enfim, isso, voltando, né, para a tua pergunta, aliás, para a questão da planilha, quando eu decidi ser escritora, eu vi uma dificuldade muito grande do mercado em investir, porque também eu queria ser escritora, autora de livros biográficos de artistas e movimentos da música brasileira, que é onde eu atuo desde sempre. Eu sempre trabalhei com música, como jornalista de música, como escritora de livros musicais. Tenho também um trabalho como artista, como cantora e compositora, então esse é o métier, né, que sempre me interessou. E tinha uma dificuldade enorme de conseguir investimento, das editoras apostarem, uma biografia caro pra caramba de se produzir, depende de muita pesquisa, de transcrição de entrevistas. E aí decidi eu mesma, então, virar editora. Eu até lancei meu primeiro livro para uma grande editora, se chama Discobiografia Legionária, conta a história da Legião Urbana através dos discos dela, e foi uma experiência lançar para uma grande editora. O segundo já estava difícil de novo conseguir. Levei muito tempo para conseguir aquele investimento. Então, para não levar tanto tempo mais, eu resolvi abrir minha própria editora. E aí eu experimentei na pele o que é investir em um livro, né? E eu não consigo hoje fazer um livro pensando em diagramação, gráfica, marketing, né? Porque tem que divulgar, a própria distribuição. Eu não consigo trabalhar, fazer um livro por menos de 30, 35 reais. Ou seja, esse livro vai chegar na loja a 80, 90, porque aí vem a porcentagem que a loja leva, porcentagem da distribuidora, né? É uma cadeia que a conta realmente não fecha para pequenas editoras. Para grandes é um pouco mais, não vou dizer fácil, mas enfim, eles já têm um modelo de negócio, né? Conseguem, em vez de imprimir 1.000, 2.000 cópias, imprimem 10.000, 20.000, isso barateia a gráfica. Então, esse valor, essa taxação de cara, ela mata pequenos autores, autores independentes, pequenas editoras, e editoras médias também, porque a gente está vendo, inclusive, que editoras médias estão sofrendo já com a crise das lojas, das vendas, lojas que não pagam, né? A gente teve uma grande crise das grandes redes livreiras, né? De não pagar, de passar um tempo sem pagar, negociar com as editoras, e isso, no fim das contas, é um baque muito grande, né? O autor sempre que acaba sofrendo, né, mais esse baque. Agora, esse comportamento também do leitor e do mercado, ele tem me chamado a atenção nesse processo de montar a minha própria editora, que eu estou experimentando uma série de possibilidades, e eu estou observando muito, porque também estou dentro do mercado da música, talvez uma possibilidade de melhorar também os modelos de negócio, de mudar mesmo, não sei, pensar em novos modelos de negócio. Se a gente pensar que antigamente, fazendo um paralelo com a música, né, para se ouvir uma música, a pessoa ou precisava ficar esperando a rádio tocar essa música, ou então tinha que ir numa loja comprar um disco, e isso, né, tem a compra, tem um valor, né, enfim, tem um processo, tem que ter a vitrola em casa, aquilo tudo, né? E aí, por causa disso, né, aconteceu aquele processo da pirataria que modificou completamente a cadeia, a indústria da música. A indústria teve que se reinventar muito rapidamente, e hoje ela está, eu não sei se mais justa, mas com certeza mais transparente, e
um autor, um cantor, ele tem acesso aos seus números, ele pode estar, ele está mais democrática porque a música está aí nessas plataformas de streaming, né? Assim como o cinema também está caminhando para esse lado, as séries, né? Os canais de streaming. E o livro, a gente ainda está muito dependente da livraria, a coisa do e-book caminhando, mas ainda muito lentamente, e dentro disso, tem essa turminha que se perde aí na adolescência, né? É engraçado até que as séries e filmes que eu tenho visto ultimamente têm mostrado muito isso. Eu vi uma série recentemente em que a mãe tirou o celular da filha adolescente, botou ela de castigo, e a série mostrava o tempo todo, a cena escolhida para mostrar o desespero da garota era ela pegando um livro, ela fazia assim para ler, botava na cara, fazia assim para ler, botava de lado. Ela não conseguia ler o livro por conta do desespero, do vício que ela tem, né, que ela tinha no celular. E, não sei, fica a dica também. Eu achei interessante o que ela falou, né, sobre esses múltiplos estímulos, linguagens que a criança, o adolescente acaba recebendo, especialmente a partir das telas, né, a partir da internet. E como isso acaba roubando o tempo do livro e dificultando, quer dizer, é uma habilidade que precisa ser despertada, treinada, e pela leitura, né? É a leitura do livro que te possibilita desenvolver não só essa habilidade da leitura, que exige essa concentração, e também aumenta a sua compreensão leitora, né? Agora, eu acho interessante, né, quando a gente pergunta para o leitor de literatura como é que foi despertado o interesse dele por literatura, né? E, em segundo lugar, ficaram os filmes, né? 54% dos leitores de literatura disseram que começaram a se interessar por literatura a partir de filmes. E música também. Ela citou a música. Eu estou olhando aqui os números. A influência de amigos, 50%. Agora, eu achei interessante a música, 34%. Né? E eu não sei se isso não tem alguma a ligação com uma outra informação que a gente achou interessante, quando fala qual for o fator da escolha do livro, aumentou muito o autor e aumentou muito o título do livro, mas o autor em especial, não sei se o Vitor pode ajudar também nessa análise, mas a gente ficou pensando nesse autor, né, que vem das redes sociais, né, que tem seguidores. Então, o autor, essa figura, essa pessoa, autor, né, ele passou a também ser um fator de escolha dos livros que especialmente a garotada lê. Né? Então, Vitor, eu acho que você pode trazer essa informação para a gente, até mesmo para a gente agora, caminhando para o final do programa, traçar uma situação de resgate. Né? A gente viu aí que a Cris teve um resgate super importante, né? Numa idade que já foi pontuada aqui, por volta dos 11 anos, onde há uma nova queda. Né? O que a gente tem que fazer primeiro? Ou seja, resgatar essa juventude de 11 anos, estimular ainda mais a que está crescendo com 5, ou tentar retomar esse público que deixou de ler com maior frequência? Bem, lógico que a gente também tem assim a influência assim das redes sociais, dos YouTubers, né? E os YouTubers, de repente, eles começam assim fazendo, e tem aquela quantidade de seguidores, e dali começam em cima dos seus vídeos e fazem os livros. Esses livros acabam influenciando as leituras, assim. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Agora, mais do que isso, nós temos que criar lá, desde a infância, políticas públicas e criar estratégias junto com governos, e também incentivar as famílias, enfim, que faça com que a criança não leia por obrigação, mas que tenha o prazer pela leitura. Uma vez ela tendo prazer pela leitura, ela não só vai ler naquele momento que está sendo obrigada, aí sim ela vai, depois de criança, ela continua tendo prazer, depois de criança, jovem, adolescente, adulto. O importante é ser formar leitor. E formando leitor
por meio de estratégias, de fato, inteligentes, que resgata isso e faça com que esse leitor seja um leitor permanente, esse é o nosso papel. Nós temos que lutar por isso. Por exemplo, eu também vejo também a preocupação das livrarias, quando a Cris fala também que a dificuldade do pequeno editor, do pequeno escritor, que não tem onde colocar seus livros, as livrarias muitas vezes têm dificuldade de receita ou de pagar também. Nós temos que incentivar também o cidadão, os leitores, a frequentar livrarias físicas. Eu gosto de comprar pela internet, não tem problema, pode comprar, mas também frequentar livrarias, que uma cidade sem livraria é uma cidade que ela falta alguma coisa interessante, falta um instrumento social melhor. Você não tendo uma livraria, você está faltando um instrumento cultural tão importante e democrático que é o espaço de uma livraria. Eu acho que a gente tem que incentivar, sim, cada vez mais que as pessoas, as famílias, frequentem livrarias como a gente frequenta no supermercado, que a gente vai alimentar o nosso corpo e na livraria você está alimentando o seu conhecimento. Então, eu acho que é uma estratégia assim, de um ajudando o outro, e só assim nós vamos resgatar e voltar a fazer o Brasil crescer e melhorar no seu índice de leitura. Ótimo. Cristine, o que está faltando para a gente aquecer esse setor? A imagem que fica na nossa memória é da Bienal, lotada. Onde foi parar esse público, né? A gente deixou de fazer um dever de casa. O que aconteceu? E como que a gente retoma esse público que é tão importante dentro da nossa área cultural? Olha, sinceramente, eu acho que o que falta na nossa sociedade é uma noção de realidade, porque, assim, leitura não é uma opção, a inclusão na cultura escrita não é uma opção. Saber ler e escrever é transversal na vida humana, né? Então, é como falar de saúde é necessário, então a gente não discute, a gente discute quais são as estratégias que precisam ser colocadas em campos para que algo que é fundamental para a existência e para que a gente possa promover as inovações necessárias no mundo, para que ele fique cada vez melhor, cada vez mais equilibrado, e que a gente consiga ser cada vez menos refém de fatos irreais, de fatos inverídicos. Um dado importante, por exemplo, que foi uma percepção que o Alan Turing, né, aquele famoso matemático da jogos de imitação que ajudou a decifrar o enigma, nos anos 50, ele dizia que nos anos 2000 seria possível que um robô parecesse humano para cerca de 30% da população. Isso já está acontecendo. Então, o que a gente vê acontecendo no nosso país tem a ver com, no meu entendimento, uma falta de percepção que é espantosa sobre a importância de leitura. Então, interessa o que está lendo, como está lendo, qual é a bibliodiversidade, por exemplo, né? Porque esse é um retrato que também não muda, e não muda porque é um retrato. Se você não muda a paisagem, você vai tirar sempre a mesma fotografia. Então, Sérgio, eu entendo que é preciso que, como sociedade, a gente entenda que sem uma concepção robusta de alfabetização e letramento, e a gente tem ótimos intelectuais pesquisadores, Magda Soares, Percival, enfim, muitas pessoas que trazem com robustez o que é construir uma jornada leitura. Leitura não é alguma coisa para o que você abre espaço, né? É algo que você estrutura na sua rotina. Então, eu entendo que, tal qual você tem uma caderneta de saúde, você tem um planejamento de estudos na escola, você precisa incluir na agenda de vida a construção de uma trajetória leitora, onde feiras, encontros com leitores, bibliotecas e N outros recursos, eles compõem uma estratégia de nação para que a gente não fique à deriva, né? Porque não é que a leitura está à deriva, somos uma nação à deriva num mundo onde as grandes economias atualmente estão focalizadas na inteligência artificial, e a gente ainda fica discutindo, né, cadê o indicador que mostra para as autoridades e para a sociedade a importância leitora. No Chile, tem um programa chamado Cresce Contigo, imagino que esteja ao vivo, existente até hoje, onde cada criança que nasce num hospital público, por exemplo, ganha um livro. O que isso significa do ponto de vista de valor simbólico para aquela sociedade? Então, eu entendo que se a gente não abrir esse guarda-chuva e, a partir dele, colocar em prática todas as estratégias necessárias para formação e continuidade,
A Retratos vai anualmente trazer essa informação. O INAF, né, que é o Índice de Alfabetismo Nacional, vai trazer sempre informação. Somos 12% de plenamente alfabetizados. E embora, claro, as classes economicamente menos favorecidas, esse dado fica mais gritante, mas é um dado democrático, é um dado super bem distribuído no Brasil. Como que a gente pode ter uma nação educada e leitora com 12% apenas de pessoas alfabetizadas que são plenamente letradas? Então, eu entendo Perfeito. que é um assunto de urgência nacional, de se constituir saberes integrados, né, para que a gente estabeleça um plano de ação de curto, médio e longo prazo com todas essas estratégias em campo. Ótimo. Cris, como que a gente consegue reescrever essa história? Olha, bom, A primeiro... Cris. Desculpa. A segunda Imagina, Cris. são todas... Cristine, Cris. Cris, aí é normal, fique Fica tranquila. o CH, né? Todas com CH. Bom, primeiro assino embaixo aí de tudo que já foi falado. Um prazer estar nesse debate com gente, né, com tanto conteúdo. Pena que é tão pouco tempo, né? Eu queria só resgatar da fala da Cristine o Chile. Eu peguei aqui uma frase que o escritor chileno Roberto Bolanhos disse em uma das últimas entrevistas antes dele morrer, né? Ele morreu em 2003, que ele falou: o bom de roubar livros e não cofres é que é possível examinar detidamente o seu conteúdo antes de perpetrar o delito. Ele dizia que ele sofria de bibliocleptomania. Isso para dizer que eu sou otimista, eu acho que a gente tem muita gente interessada, talvez muita gente que não tenha tido a oportunidade de conhecer a leitura, né? Ser resgatada daquela retenção de atenção da qual a gente estava falando, né? Que as redes estão retendo a atenção aí da criançada, dos pré-adolescentes. Mas, assim, eu queria chamar a atenção para uma parcela que a gente não está levando em consideração em nenhuma dessas pesquisas, que eu estou chamando de leitores invisíveis, que são pessoas que estão trocando PDFs, baixando livros, baixando PDFs, buscando em sites, que é aquilo que aconteceu com o mercado da música, né? Quando as pessoas pararam de querer gastar dinheiro com disco, por preço ou por... Enfim, aí né, os motivos a gente não vai entrar nesse mérito, mas... eu percebo isso, e olha que eu circulo, eu estou terminando um doutorado, defendendo daqui a 2 semanas, em letras. Então, um mestrado, um doutorado, em jornalismo, né? Meus amigos jornalistas, meus amigos músicos, eu lido com gente que lê, eu não lido com gente que não lê. E eu estou vendo, mesmo dentro desse meu círculo, um troca-troca de livros, de PDF, e baixa para lá, e baixa o aplicativo tal para ler o PDF. Um parêntese, Cris, a Retratos dessa edição tem um capítulo só para verificar esses leitores de literatura em outras plataformas, esses que recebem a poesia, o conto, o romance pela rede social, pelo Facebook, então já tem, pode olhar lá que a gente já tem aí um perfil, um retrato desse leitor, tá? Mas tem número disso, não, né? Tem números disso, tem onde eles acessam, que tipo de, se é conto, se é crônica, como é que ele entende essa literatura, o que é literatura para ele e o que ele está baixando. E aí outros comportamentos desse leitor que acessa a literatura por meio das plataformas, das diferentes plataformas. Uhum. Mas dá uma olhadinha lá que você tem resposta para isso. Eles já não estão tão invisíveis assim. E eu acho esse compartilhamento saudável, por um lado, por outro, é preciso estudar formas de se remunerar, né? Autores, editores, e talvez a mudança no modelo de negócio possa ser uma das soluções. Acho que a gente precisa também bom, políticas públicas, né? Acho que já foi falado aqui, editais que contemplem livros. Eu fico muito atrás de edital, e não são muitos, são poucos, e quando você tem, às vezes, dentro, né, memória, criação, autoria, dentro de um edital bem amplo, assim, e eu não vejo tanto retorno, incentivo, né? E, bom, é isso, né? Democratizar, acima de tudo, democratizar a leitura, buscando entender quais são as necessidades dessa população nossa, que a gente está falando realmente de uma população. Imagina, a primeira coisa que se corta quando o salário, né? Quando alguém fica desempregado, é o quê? É a cultura, é a música, é o show, é o livro,
Enfim, então achar formas de realmente dar mais acesso, mais ainda, né, acesso, e trabalhar realmente essa coisa da atenção das redes, como fazer essa turma mais jovem se interessar. Para além, bom, eu até, um parênteses, do Vitor falou a coisa dos YouTubers, né? É engraçado que eu, quando fiz jornalismo, eu não queria de jeito nenhum fazer televisão, eu queria fazer jornal porque eu queria ficar atrás das câmeras, eu nunca quis aparecer. Mas desde que eu comecei a escrever, eu comecei assim, a ver que cada vez que eu botava minha cara no Instagram, no Facebook, num evento de debate, eu vendia um tanto de livro a mais do que na semana anterior, né? E eu até fiz em 2018 um vídeo que eu falava para as pessoas darem de Natal livros, né? Botei minha cara num vídeo mesmo, com muita vergonha, e esse vídeo foi super compartilhado por um monte de amigos, escritores, jornalistas, artistas compartilharam. E eu sigo usando, até eu tenho que refazer um, que a minha cara já mudou de 2018 para cá, tem que continuar refazendo. É uma coisa que eu acho que nem todo mundo quer e tem que fazer, né? Mas, enfim, a questão de marketing hoje, com essa coisa das redes que a gente está vendo, que é puramente isso, né? Um conteúdo que parece que é oferecido de graça, na verdade, uma forma, um serviço, né? Que as redes estão usando, né? Usando a gente com o objetivo de vender anúncio baseados em seus dados, e a gente meio que ou surfa nessa onda ou entra também nessa outra militância de como a gente quebrar isso, acabar com essa coisa dos algoritmos, né? Essa forma como as redes estão lidando com o mundo inteiro, né? Isso não é só Brasil. Ok, Cris. Ok. Eu tenho que agradecer a todos vocês pela participação. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Mas o Rio TV Debate vai ficando por aqui. A gente pode se encontrar numa próxima oportunidade, um novo encontro. Muito obrigado pela participação de todos vocês.